Fala, turma! Em nosso aulão de hoje, eu vou resolver questões específicas para o concurso da Prefeitura de Piracicaba, cargo agente comunitário de saúde. Vou resolver várias questões recentes da Banca Vunesp com base no edital do seu concurso. Antes de mais nada, inscreva-se no canal, dê um like no vídeo e vamos que vamos! Em um refeitório há, ao todo, 40 funcionários almoçando, sendo que o número de homens é maior que o número de mulheres em 12 funcionários. O número de mulheres almoçando nesse refeitório, em relação ao número total de funcionários no refeitório, corresponde a... Muito bem, então nós temos o total de funcionários. Então nós temos 40. Vamos anotar os dados. E ele disse que o número de homens é maior que o número de mulheres em 12 funcionários. Então vamos ter uma questão envolvendo equação do primeiro grau. O número de homens é maior que o número de mulheres em 12 funcionários. Então eu posso dizer que o número de mulheres é x, eu não sei. O número de homens só pode ser, então, o número de mulheres mais 12, certo? O número de homens é maior que o de mulheres em 12 funcionários. Então, é só pegar o x e somar 12. Então, ele quer saber o número de mulheres almoçando nesse refeitório em relação ao total de funcionários do refeitório. Total já temos 40, certo? Então, nós vamos ter que pegar o número de mulheres, que é o nosso x, em relação ao total, que é 40. Então vamos lá, vamos encontrar o x facilmente resolvendo a equação. Somando tudo, nós temos 40, que é o total. Então, as mulheres, que é x, mais os homens, que é x, mais 12, isso deve fechar 40. X mais x, nós temos 2x. O 12 está somando, passa subtraindo. 40 menos 12, nós vamos ter 28. Então, o x, 2 está multiplicando, passa dividindo, 28 por 2, temos 14. Então, esse é o número de mulheres, que é 14 em relação ao total. Em relação, você sempre divide, e o total é 40. Simplificando, dá para simplificar tudo por 2, nós vamos ter 7/20. Perceba que não tínhamos a resposta. Simplificando, você já chega na fração da alternativa A. Então, resposta A de aprovação. Vamos para a próxima. Um reservatório d'água tem formato interno de prisma reto retangular, sendo as dimensões internas de 1,5 m, 1 metro e 2 metros. Se no interior desse reservatório há 1.500 litros de água, a quantidade de água contida nesse reservatório corresponde da sua capacidade total a... Muito bem, turma. Inicialmente, vamos calcular a capacidade total do reservatório. Para isso, vamos calcular o volume do prisma reto retangular. E nesse caso é bem simples, é só multiplicarmos as três dimensões dadas, comprimento vezes largura vezes altura. Então, vou multiplicar 1,5 vezes 1 vezes 2. 1,5 vezes 1 temos 1,5 vezes 2, 3. Metro vezes metro vezes metro, metro cúbico. Como nós temos a capacidade em litros, vamos passar aqui o nosso volume para litros. 3 metros cúbicos. De metro cúbico para litro, eu multiplico por 1.000, porque 1 metro cúbico possui 1.000 litros. Então, nós vamos ter 3.000 litros, que é a capacidade total do reservatório. Então, como há 1.500 litros, então corresponde da sua capacidade total, então é só fazer a razão. 1.500 em 3.000 nós vamos ter. Eu posso cancelar 2 zeros, e tenho 15 sobre 30. Também posso simplificar tudo por 15, vai facilitar. Então, temos 15 por 15, 1.
30 por 15, 2. 1 meio é a mesma coisa de 0,5, fazendo a divisão. Então, temos a resposta B de boa questão. Show de bola? Tá gostando da correção? Confira também o nosso curso de matemática. São mais de 600 questões corrigidas e comentadas em vídeo, teoria completa, material em PDF incluso, simulados e provas da VUNESP corrigidas, ideal para você se preparar com antecedência. Muito bem, vamos voltar à correção das questões. VUNESP 2022, nível médio. Pause o vídeo e tente resolver antes. Um funcionário de uma livraria precisa embalar o total de 36 livros para presente. Após embalar 1/6 deles, dividiu os livros restantes em 5 pilhas, cada uma delas com o mesmo número de livros. Depois de embalar 3 pilhas completas, o número de livros que ainda não tinham sido embalados correspondia em relação ao número total de livros à fração. Eu recomendo que você anote os dados em um problema como esse. Então, nós temos o total de 36 livros. Total de livros, 36. Em seguida, temos, após embalar 1/6 deles, então já temos, embalou 1/6 do total. Do ou de é vezes em matemática, o total é 36. Então, já temos 1/6 de 36, 1 vezes 36, 36 dividido por 6, temos 6. Então, nós temos 6 livros embalados até então. Dividiu os livros restantes em 5 pilhas? Muito bem, então o restante que a gente tem de livros, se ele embalou 6 e o total é 36 menos 6, o restante só pode ser 30. Ele disse que dividiu os livros restantes em 5 pilhas. Então, em cada pilha, nós vamos ter qual número de livros? Ora, é só a gente pegar os 30 restantes e dividir por 5, afinal foram 5 pilhas. Então, pegando 30 dividido por 5, nós vamos ter 6 livros em cada pilha. Seguindo, temos, depois de embalar 3 pilhas completas, o número de livros que ainda não tinham sido embalados. Muito bem, queridos. Se ele já embalou 3 pilhas completas, das 5 pilhas, é só a gente fazer 5 menos 3. Então, nós temos 2 pilhas que ainda não tinham sido embaladas. Logo, o número de livros não embalados, que ele quer, os não embalados, nós vamos ter 2 pilhas de 6 livros que não foram embalados, certo? 2 vezes 6, temos 12. Então, ele quer esse número em relação ao número total de livros. Em relação, você vai fazer a divisão. Então, o número que eu quero, que é 12, isso dividido por o total de livros, que é 36. Então, nós temos 12 36avos. Você vai conferir nas alternativas, não tem resposta por enquanto, é porque você tem que simplificar e achar equivalente. Nesse caso, 12 36, tudo dá para dividir de cara por 12. 12 por 12 nós temos 1. 36 dividido por 12 nós temos 3. E agora sim nós temos 1/3, alternativa B, de boa questão. Espero que você tenha entendido. Vamos para a próxima. Considere que, no estado de São Paulo, um alqueire paulista corresponde a 24.200 metros quadrados. Se um hectare equivale a 10.000 metros quadrados, então é correto afirmar que uma fazenda com 200 alqueires paulista tem área equivalente em hectare A. Muito bem, turma. Nós devemos calcular quanto é 200 alqueires paulista em hectares. Inicialmente, nós devemos passar aqueles 200 alqueires para metros quadrados, concorda comigo? Porque ele disse que um hectare
equivale a 10.000 metros quadrados. Então, precisamos da unidade em metros quadrados. Ele disse que um alqueire paulista corresponde a 24.200 metros quadrados. Então, se 1 corresponde a 24.200, 200 é só a gente multiplicar por 24.200. Aqui vai ficar fácil. Primeiramente, eu faço 2 vezes 242. Nós vamos ter 484, seguido de 1, 2, 3, 4 zeros. 1, 2, 3, 4 zeros. Passei de alqueires para metros quadrados. E agora é só passar para hectares. Se 1 hectare equivale a 10.000 metros quadrados, então para passar de metros quadrados para hectares é só dividir por 10.000. Então, para dividir isso por 10.000, é só andar com a vírgula. 10.000 possui 1, 2, 3, 4 zeros. Então, é só andar com a vírgula aqui, 4 casas para a esquerda. Então, dividindo aqui por 10.000, nós vamos passar para hectares. Então, andando com a vírgula 4 casas, nós vamos ter 1, 2, 3, 4. Então, ficou aqui 484. Temos 484 hectares. A abreviação é HA, se eu não me engano. Então, 484 hectares, alternativa E, de exata. 2 vergalhões de ferro medem 168 centímetros e 140 centímetros. A medida do vergalhão mais longo é maior que a medida do outro vergalhão em... Muito bem, nós temos o seguinte: o maior vergalhão ele é maior que o menor em quantos centímetros? Ora, é só diminuir, 168 menos 140, nós temos 28 centímetros. Muito bem, essa medida em relação ao outro vergalhão, então a nossa referência ao outro vergalhão é o menor. A nossa referência é sempre 100%, então 140 centímetros representa para a gente 100%, e 28 centímetros representa x%. Então é só a gente calcular quanto 28 representa em 140, isso é em porcentagem. Muito bem, multiplicando cruzado, nós vamos ter o seguinte: 140x é igual a 28 vezes 100. 140 está multiplicando, passa dividindo, então eu posso até multiplicar de uma vez, 2.800 por 140. Cancelo esse zero com esse zero. 28 dividido por 4, nós temos 2, seguido de um zero, 20. X em porcentagem, então 20%. 20% alternativa C de ciência exata. De acordo com informações que constavam no site da Polícia Militar do Estado de São Paulo, em 25 de novembro de 2021, conclui-se que o número total de armas recuperadas nos meses de agosto, setembro e outubro de 2021 pela instituição foi de 1.717 unidades. Se o número de armas recuperadas em setembro foi 167 unidades maior que o número de armas recuperadas em outubro e, no mês de agosto, foram recuperadas 99 armas a menos que no mês de setembro, então foram recuperadas em outubro de 2021. Muito bem, turma, questão clássica da VUNESP envolvendo equação do primeiro grau. Então temos o seguinte: ele já disse que o total de armas recuperadas nos meses em questão é de 1.717 unidades. Vamos anotar os dados. Os meses em questão temos agosto, setembro e outubro. Agosto, setembro e outubro. Temos o seguinte: o número de armas recuperadas em setembro foi 167 unidades maior que o número de armas recuperadas em outubro. Eu sei qual é a quantidade de armas recuperadas em outubro, eu vou chamar de X. Então, muito bem.
Então, nós temos setembro foi 167 unidades maior do que X. Então, setembro será X mais 167. Também temos o seguinte. No mês de agosto, foram recuperadas 99 armas a menos do que no mês de setembro. Então, para o mês de agosto, é só a gente pegar o total de armas de setembro e retirar 99. X mais 167 menos 99, é só fazer 167 menos 99. Se fosse menos 100, seria 67, mais 1, 68. Então, x mais 167 menos 99 será igual a x mais 68. Concorda comigo? Ele quer saber o total de armas recuperadas em outubro. Em outubro, nós temos de cara o valor de x. Se tudo deve fechar 1717, somando os 3 meses, nós vamos ter o seguinte. Então, nós vamos ter o resultado 1717. X com x, temos 3x, mais 68 com 167, 8 com 7 dá 15, vai 1, 1 com 6, 7 com 16, 23. Então, 3x mais 235 é igual a 1717. Resolvendo a nossa equação, temos 3x é igual a 1717. Está somando 235, passou subtraindo. Fazendo 1717 menos 235, temos 7 menos 5, 2. Aqui não dá, vai pegar emprestado esse 6, esse 11. 11 menos 3, nós temos 8. 6 menos 2, 4. Abaixo 1. 1482. Como o 3 está multiplicando, passa dividindo. 1482 dividido por 3. Nós temos quantas vezes o 3 cabe, um é menor, pegamos o 14 no 14. Ora, nós temos 4 vezes, 3 dá 12, o resto é 2, abaixo 8. 28 por 3 dá 9 vezes 3, 27, o resto é 1. Baixamos o 2, abaixou de vida, 12 por 3, 4. Então, temos 494 é o nosso x. Já é a resposta, outubro de cara é o x, então 494 armas, alternativa A, de amor. Show de bola, vamos para a próxima questão. Agora nós temos uma questão envolvendo porcentagem e também equação do primeiro grau. Pause o vídeo, tente resolver antes sempre. Vamos lá. Então, lendo a questão, nós temos Roberto possui uma quantia igual a 80% da quantia que Carlos possui. Se Carlos der R$20 para Roberto, os dois passarão a ter a mesma quantia. Juntas, essas duas pessoas têm um total de... Novamente, turma, foco com vocês o seguinte, é sempre bom você ser organizado na hora do concurso. Anota os dados para você ter certeza do que você está fazendo. Então, vamos fazer isso. Nós temos o Roberto possui uma quantia igual a 80% da quantia que Carlos possui. Então, Roberto está em função de Carlos, então nós vamos começar pelo Carlos. Então, o Carlos ele possui, eu não sei quanto, eu vou chamar de X. Se o Roberto possui 80% dessa quantia, então o Roberto ele possui 80% de X. 80% eu posso escrever na forma decimal, fica 8 décimos, que é 0,8x. Então, em seguida, nós temos o seguinte. Se Carlos der R$20 para Roberto, então nós temos que o Carlos ele pegou a quantia dele e retirou R$20, certo? E ele deu aqueles R$20, ou seja, subtraiu da quantia que ele tinha e passou para Roberto. Então, o Roberto antes ele tinha 0,8x e agora ele tem 0,8x mais os 20 que o Carlos passou para ele, certo? Ele disse
que eles passarão a ter a mesma quantia, por isso é claro que eu acabei igualando. Então agora nós vamos ter que resolver essa equação do primeiro grau. Daí eu encontro quanto é aquele x e é só substituir para saber qual é o total em questão. Bem fácil, então vamos lá. Nós temos 0,8x, ele está somando, vamos passar para a esquerda da igualdade, subtraindo, então ficou x menos 0,8x é igual àquele 20, ele está subtraindo, vamos passar para o outro lado, somando, então ficou 20 mais 20. Aqui eu tenho 1x, certo? Sempre que eu tenho uma letra sozinha, na frente dela você sabe que tem 1. Né? Então eu tenho aqui 1x menos 0,8x vai ficar R$ menos 80 centavos, 20 centavos. Então 1x menos 0,8 dá 0,20 ou 0,2x. 20 mais 20 nós sabemos que é igual a 40. 0,2 está multiplicando, você já sabe, passa dividindo. Divisão com vírgula, nós pegamos os valores em questão e igualamos as casas, o número de casas, uma casa, e o que, meu querido? E elimino a vírgula. Então ficou 400 dividido por 2, essa é fácil, né? Metade de 400 é 200, que será o nosso x. Então o x é R$200. Então o Carlos, na prática, ele vai ter R$200 e o Roberto, ele vai ter 80% de 200, né? 0,8. Então vamos multiplicar 0,8 vezes 200. Nós vamos ter 8 vezes 2 dá 16, então aqui vai dar 160. Então o total solicitado, portanto, ele será igual a... É só somar as duas quantias, 200 com 160, nós vamos ter 360. E a resposta alternativa A de aprovação. Show de bola? E lembrando, eu tenho também as aulas teóricas dentro do curso. Se você não sabe, por exemplo, a matéria de equação, quer revisar, tem toda lá, tem todas as matérias que a VUNESP cobra. Beleza? Então vamos lá, agora nós temos uma questão envolvendo geometria. Pause o vídeo, tente resolver antes. Um triângulo tem um lado em comum com um retângulo e uma altura de medida h em relação a esse lado, conforme mostra a figura, que também indica as dimensões do retângulo. Sabendo que a área sombreada da figura vale 66 cm², a altura h é igual a... Muito bem, turma, vamos pensar um pouco. Ele disse que a área sombreada vale 66 cm². Então, eu consigo obter a área inicialmente daquele triângulo que está em branco fazendo o seguinte. Eu pego a área total, então a área daquele retângulo, e retiro a medida da área sombreada. E o que vai sobrar só pode ser o quê? Ora, o que vai sobrar é a área do triângulo em branco. Então, vamos fazer essa expressão aqui, vamos escrevê-la. Nós temos que a área do triângulo, que eu posso indicar com AT, lembrando que a área do triângulo, certo? Essa área aqui, ela pode ser obtida fazendo a área do retângulo, que seria a nossa área total. Eu não vou chamar de AT para não confundir com a área do triângulo, certo? Então, a área do retângulo, que é a área total, menos a área sombreada. Então, muito bem, sabendo quanto é a área do triângulo, nós vamos conseguir calcular aquela altura, porque a área do triângulo está em função de sua altura. Então, vamos lá. Nós temos o seguinte, a área do triângulo será a área do retângulo. A área do retângulo, como nós temos base e altura, só multiplicar, então, para obter a área do retângulo, base vezes altura, que será 12 vezes 8, que é igual a 96 cm². Então, nós temos a área do retângulo 96 menos
a área sombreada que ele disse no enunciado, que é 66. Portanto, 96 menos 66, a área do triângulo é igual a 30 centímetros quadrados. E você já sabe, a área do triângulo é dada pela expressão base vezes altura dividido por 2. A base, ela mede 12, certo? Esses dois lados são congruentes. A altura eu estou procurando. Então, nós vamos ter, só para não confundir, deixa eu deixar de vermelho, 12 vezes h, base vezes altura, certo? Então, 12 vezes h. Isso dividido por 2, que é igual à área do triângulo, é 30. Então, eu vou igualar a 30. Eu posso dividir ou multiplicar cruzado, o que você quiser. Eu vou dividir 12 dividido por 2 é 6, então 6h é igual a 30. Então, h é 30 dividido por 6. Então, meus queridos, a medida da altura 30 dividido por 6, 5. Aquele comprimento é dado em centímetros. 5 centímetros, alternativa D. O mestre de obras precisa de um pedaço de madeira cortada em formato de triângulo retângulo, com o maior lado medindo 37 centímetros e o menor lado medindo 12 centímetros. O perímetro desse pedaço de madeira triangular deve ser de... Muito bem, nós temos ali um triângulo retângulo, que a nossa peça tem esse formato. Então, posso desenhar aqui um triângulo retângulo para representar. Triângulo retângulo, você já vai lembrar do teorema de Pitágoras. Não vou colocar aqui em escala, obviamente, só para a gente ilustrar mesmo. Então, eu tenho o seguinte. O maior lado, que é a hipotenusa, lembre-se que a hipotenusa é a medida, é o cateto que é oposto ao ângulo reto, né? Então, é esse lado, 37 centímetros. E o menor lado, 12 centímetros. Então, o menor lado eu vou colocar aqui ao lado, 12 centímetros. Então, nós não temos a outra medida. Lembrando que o perímetro é a soma das medidas de todos os lados, por isso eu preciso também calcular essa medida. Então, nós vamos chamar de x, e nesse caso nós vamos ter que calcular pelo teorema de Pitágoras. Então, nós sabemos que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, se eu fizer x ao quadrado mais 12 ao quadrado, sempre eu tenho os catetos juntos. Então, à esquerda aqui da igualdade, x ao quadrado mais 12 ao quadrado, e a hipotenusa sozinha do outro lado, então 37 ao quadrado. Então, nós vamos ter 12 ao quadrado dá 144, 37, essa eu não sei de cabeça, vamos fazer aqui. 7 vezes 7, 49, vai 4. 7 vezes 3, nós temos 21, com 4, 25. Saltamos uma casa, 3 vezes 7, 21, vai 2. 3 vezes 3, 9. Com 2, nós temos 11. Somou tudo, 9, 6, 3, 1. 1.369. Então, agora, o 144 está somando, passa subtraindo. 1.369 menos 144. Então, nós vamos ter, só diminuir 144. Aqui vai dar 5, 2, 2, 1.225. Qual número ao quadrado dá 1.225? Ora, a resposta é a raiz quadrada de 1.225. Esse valor tem que ser positivo. Então, muito bem. Você pode fazer por teste, né? 35, 5 ao quadrado. Então, vai terminar ali em 5, que dá 25, certo? Posso testar o 35. 5 vezes 5 dá 25, vai 2. 5 vezes 3, 15, com 2, 17. Saltamos uma casa. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 3, 9, com 1, 10. Soma tudo, 5, 7 com 5, 12, vai 1. 2, 1. Então, deu 35. Muito bem.
Então, se ele pede o perímetro é a soma das medidas de todos os lados. Então, o perímetro será igual a 37 mais o nosso x, ele é 35, poderia substituir também aqui por 35. Então, 37 mais 35 mais 12. Então, 37 com 35, 60 com 12, 72, com 12, 84. Portanto, a nossa resposta, 84 centímetros, alternativa D, de dedicação. O gráfico a seguir apresenta informações sobre os salários brutos mensais pagos aos funcionários que trabalham em determinada empresa. Com base nas informações apresentadas, é correto afirmar que o total em salários brutos que essa empresa paga mensalmente aos seus funcionários é de... Muito bem, ele quer saber o total em salários brutos que essa empresa paga mensalmente. Os salários pagos mensalmente nós temos no eixo horizontal e no eixo vertical temos o número de funcionários. Então, vou ter, por exemplo, de 10 a 12, então na escala aqui vai ser 11 funcionários que recebem 1.500, 8 que recebem 2.000, 5 recebem 2.500 e 2 que recebem R$3.000. Então, para calcular o total, é só a gente multiplicar, certo? Eu pego o número de funcionários e multiplico pelos salários pagos mensalmente. Então, eu tenho 11 funcionários que recebem R$1.500 naquele mês. Então, fazendo 11 vezes 1.500, de cabeça, posso fazer 10 vezes 1.500 dá 15.000. Com 1.500, vamos ter 16.500. Se você tiver dificuldade, você multiplica 11 vezes 1.500 no rascunho mesmo. Depois nós temos 8 vezes 2.000. 8 vezes 2 dá 16, então aqui vai dar 16.000. Depois temos 5 vezes 2.500. Se fosse 4 vezes 2.500, nós teríamos 10.000 com 2.500. Então, nós vamos ter 12.500, que é vezes 5. Pois, por último, temos 2 vezes 3.000, que é 6.000. Agora é só somar tudo e vamos ter o total em questão. Então, aqui dá 0, 0, 5 com 5, 10, vai 1. 6, 12, 18, 21. Vai 2, 3, 4, 5. Então, nós temos o total de R$51.000, alternativa B, de boa questão. Vamos para a próxima. A tabela a seguir apresenta informações mensais do último trimestre de 2021 sobre o controle de sacos de cimento em determinada obra. Com base nas informações da tabela, pode-se afirmar corretamente que o estoque final de sacos de cimento em dezembro de 2021 era de... Muito bem, ele quer saber o estoque final em dezembro de 2021. Nós não temos o dado. Muito bem, o que nós podemos fazer? Vamos pensar um pouco. Eu percebo que o estoque inicial de cada mês ele é o estoque final do mês anterior, certo? Então, nós temos novembro 210 de estoque inicial, que é o mesmo estoque final do mês anterior, que é 210 lá em outubro. Então, pensando nisso, o estoque final de novembro, se ele é 270, em dezembro só pode ser também 270, concorda comigo? Então, esse é o nosso estoque inicial de dezembro. Muito bem, agora vamos calcular o estoque final, a gente já tem tudo. O estoque inicial é 270, o consumo é 480 e a compra é 320. Então, posso pegar quanto ele comprou com o estoque inicial, somar os dois. Então, pegando 320 com 270, nós vamos ter quanto ele tem de estoque, certo? Vamos dizer assim, no total. Então,
270 com 320. Só que nós vamos ter 590. Então, se eu pegar e diminuir agora quanto ele consumiu, que é 480, nós vamos ter, obviamente, o estoque final. Então, temos 110. Então, a nossa resposta é 110. Alternativa, portanto, E de exata. A produção de uma peça é feita em prensas do mesmo tipo, trabalhando ao mesmo tempo e com a mesma capacidade de produção. Para a produção de certa quantidade dessa peça, geralmente utilizam-se 4 prensas trabalhando por 5 horas ininterruptas. Na última vez em que se produziu essa quantidade de peças, utilizou-se apenas 3 prensas nas mesmas condições de funcionamento citadas. Sendo assim, o tempo que foi necessário para essa fabricação, comparado ao tempo para a fabricação com 4 prensas, foi maior em... Muito bem, turma, a questão envolvendo regras de 3 simples. Então, para a produção de certa peça, geralmente utilizam-se 4 prensas trabalhando por 5 horas ininterruptas. 4 prensas. E nós temos o tempo 5 horas. Depois nós temos, utilizou-se apenas 3 prensas, então ele quer que a gente compare esse tempo de 3 prensas com o tempo com 4 prensas, né? Então esse tempo, x horas. Muito bem, agora é só a gente resolver a regra de 3. Vamos analisar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Se o número de prensas diminuiu, de 4 passou para 3, né, o número de prensas, então diminuiu. Diminuindo as prensas, então nós vamos ter que o tempo de produção ele vai aumentar ou vai diminuir. Ora, diminuindo as prensas, o tempo de produção para uma mesma quantidade de peças ele vai aumentar, concorda comigo? Menos máquinas, maior tempo para produzir uma mesma quantidade de peças. Então as grandezas são inversamente proporcionais. Eu sempre inverto a razão onde não tem o x, então eu deixo à esquerda 5 sobre x, mantendo a razão onde tem o x, e aqui nós vamos inverter, ao invés de 4 sobre 3, ficou 3 sobre 4. Agora sim eu posso multiplicar cruzado, então nós temos 3x é igual a 5 vezes 4, já posso colocar de cara que é 20, então x é 20 sobre 3. Não divide ainda, tá? 20 terços de 1 hora. Eu vou passar para minutos, e para passar para minutos, nós sabemos que 1 hora possui 60 minutos, então, de hora para minuto é só multiplicar por 60, né? Então, se eu multiplicar isso que está em horas por 60, nós vamos ter em minutos agora. Então, nós temos... Eu posso simplificar aquele 60 com 3, que dá 20. E 20 vezes 20 é 400. Então, temos agora o tempo em minutos. E eu fiz isso porque ali a gente tem hora em minutos, certo? Por isso, passei para minutos. Agora, vamos escrever aquele tempo em minutos também em horas. Muito bem. Para isso, é bem fácil. Nós sabemos que de hora para minuto a gente multiplica por 60. O contrário, a gente divide. Então, pegando 400 e dividindo por 60, o quociente será dado em horas e o resto será dado em minutos. Você não faz a divisão completa, é o segredo. Você só coloca ali a parte inteira e olha para o resto. Combinado? Então, vamos lá. O 60 cabe no 400 quantas vezes? Ora, 6 vezes, né? 6 vezes 60, 360. O resto é 40. E para por aqui, você não continua a divisão. Beleza? Então, nós já temos a resposta. Nós temos 6 horas, que é o quociente, e o resto em minutos, e 40 minutos. Então, ele pergunta, o tempo que foi necessário para essa fabricação, comparado ao tempo para a fabricação com 4 prensas, foi maior em...
5 horas para 6 horas e 40 minutos, a gente tem uma adição de 1 hora e 40 minutos, né? Então, se eu pegar e retirar 5 horas, nós vamos ter 1 hora e 40 minutos. Nem precisa anotar aqui de cabeça, a gente chega na resposta alternativa A de aprovação. Show de bola, vamos para a próxima questão. Manuela estava resolvendo uma situação, problema E. Para chegar na resposta correta, precisou calcular o valor de 125 elevado a 0,6666, aquele 6 com tracinho em cima indica a dízima periódica. Já vamos até escrever o número aqui, 0,66 e assim sucessivamente. Lembrando-se das aulas de potenciação e radiciação, sem utilizar uma calculadora, ela chegou na resposta correta para o problema, que é... Muito bem, inicialmente nós temos aquele número 125 elevado a 0,666 da dízima periódica, e eu vou transformar aquela dízima periódica em uma fração, que é chamada fração geratriz da dízima periódica. Certo? E para isso é muito fácil. Nós temos que o período, temos apenas um algarismo no período, então eu coloco aquele número. E embaixo eu vou colocar o 9, porque o número ele é composto apenas de um algarismo, certo? Nós temos uma aula específica sobre dízima periódica em nosso curso. Se você não tem a base, como eu falei, vai ficar complicado de resolver a questão. Então, o número, né, da fração geratriz daquela dízima é 6 nonos. E eu posso transformar aquela fração agora na fração irredutível. Vai ficar mais fácil. 6 e 9 dá para dividir tudo por 3. Eu vou encontrar 2/3. Muito bem, então 125 no lugar daquele 0,6, eu tenho 2/3, que nós vamos colocar no expoente. E agora nós pegamos o 125, que é a base, e eu posso fazer a boa e velha fatoração. 125 dá para dividir por 5, que dá 25. Por 5, 5. E por 5 temos 1. Então, deu 5 vezes 5 vezes 5, que é 5 ao cubo. No lugar de 125, vou colocar 5 ao cubo. Então, ficou da seguinte forma, 5 ao cubo elevado a 2/3. E agora eu tenho potência da potência. Nós conservamos a base e multiplicamos os expoentes. Então, multiplico 3 vezes 2/3. Nesse caso, eu posso cancelar aquele 3 em cima e embaixo, certo? Você poderia fazer 3 vezes 2, que dá 6, dividir por 3 também dá 2. Então, ficou 5 ao quadrado. Fazendo 5 vezes 5, temos 25. Resposta alternativa D, de dedicação. A média aritmética simples das idades dos 27 aprovados em um concurso para um cargo A foi de 26 anos, enquanto que a média aritmética simples dos 23 aprovados para um cargo B, no mesmo concurso, foi de 31 anos. Considerando-se apenas esses dois cargos, a média aritmética simples das idades dos aprovados foi de... Muito bem, questão envolvendo média aritmética. Lembramos que a média aritmética nada mais é do que a soma das medidas dividido pelo número de medidas. Então, temos a média aritmética das idades dos 27 aprovados em um concurso para um cargo A foi de 26 anos. Então, a soma das medidas, ou seja, a soma das idades das pessoas que fizeram para o cargo A, dividido, se são 27 aprovados, 27 idades, nós temos que a primeira média é de 26 anos, então vamos igualar a 26. Em seguida, ele disse que a média simples dos 23 aprovados para um cargo B, no mesmo concurso, foi de 31 anos. Então, a soma das idades fizeram para o cargo B dividido. Se são 23 aprovados, né, são 23 idades,
isso resulta em 31 anos. Muito bem, ele quer saber a média aritmética simples das idades dos aprovados. Os aprovados eu tenho que considerar nos dois cargos, concorda comigo? Então, a média das idades dos aprovados, a média que eu indico com x em uma barra, será a soma total das idades dividido pelo número total de aprovados. A soma total eu consigo encontrar multiplicando cruzado em cada uma. Nós vamos ter a soma total das idades para o cargo A, é só multiplicar 27 vezes 26. Então, multiplicando 27 vezes 26, nós vamos ter o seguinte: 6 vezes 7, 42, vai 4, 6 vezes 2, 12, com 4, 16. Saltamos uma casa, 2 vezes 27, 54. Então, aqui nós temos 2, 10, vai 1, 2, 7. 702. 702, multiplicando cruzado, temos a soma dos aprovados para o cargo B. Então, fazendo 23 vezes 31, 23 vezes 31, vai dar 23, 3 vezes 3, 9, vezes 2, 6, somou tudo, 3, 11, vai 1, 7. 713. Agora eu já consigo encontrar a soma total das idades. É só somar 702 com 713. Então, 702 com 713, temos 5, 1, 14, 1415, dividido pelo total de pessoas, pelo total de aprovados, né? Que nós temos 27 com 23, isso aqui dá 50, dá para fazer de cabeça. Fazendo a divisão, 1415 dividido por 50. Então, pegamos aqui o 14 é menor, 141. Quantas vezes o 50 cabe em 141? Duas vezes, né? 2 é 50, dá 100. O resto é 41. Abaixamos o 5, abaixou de vida. Quantas vezes o 50 cabe em 415? 8 vezes. 8 vezes 50 dá 400, o resto é 15. Colocamos um 0 e uma vírgula. 150 dividido por 50, 50 cabe 3 vezes, né? 3 vezes 50, 150. E pronto, temos a resposta, 28,3 anos. 28,3 anos, a alternativa correta, A, de aprovação. Show de bola? Vamos para a próxima questão. Tem-se certa quantidade X de projéteis menor que 1000 unidades, que pode ser agrupada de 20 em 20 unidades, de 26 em 26 unidades ou de 30 em 30 unidades, sem sobra. Entretanto, para um treinamento de tiro, deve-se agrupar essa quantidade de projéteis de 35 em 35 unidades. Pensando-se em não deixar sobras, a quantidade mínima de projéteis que deve ser adicionada a X, de modo a satisfazer o agrupamento necessário nesse treinamento, é de... Muito bem, turma. Nós sabemos que, inicialmente, nós vamos fazer um agrupamento de 20 em 20, de 26 em 26 ou de 30 em 30, sem sobra. Significa que o número ele deve ser divisível por 20, 26 e 30, e ainda menor que 1000. Turma, ser divisível por é o mesmo que dizer ser múltiplo de. Então, nós temos um múltiplo comum de 20, 26 e 30. Um ótimo candidato para esse número pode ser o MMC, concorda comigo? Entre 20, 26 e 30. Então, vamos fazer esse cálculo. Então, vamos fazer a fatoração em primos. Nós temos o seguinte. A fatoração simultânea, eu vou começar aqui por 2. Nós vamos ter 10. 26 por 2, 13. 30 por 2, 15. Agora por 2, aqui dá 5, não dá repete. Temos agora por 3, então nós temos 5 e 13 repete. 15 por 3 nós temos 5. Agora nós temos por 5, 1. Repetimos o 13, 1. Finalmente por 13 temos 1, 1
e 1. Multiplicando tudo, nós vamos ter o MMC. 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, vezes 5, 60, vezes 13, terminar em 0, 6 vezes 13, 60, com 18, 78. Então deu 780. E esse é o x, né? A quantidade x que ele disse lá no início. 780, que também é o nosso x. Muito bem, ele disse em seguida, para um treinamento de tiro deve-se agrupar essa quantidade de projéteis de 35 em 35 unidades. Pensando-se em não deixar sobras, ou seja, agora nós temos que ter um número que é divisível por 35. Ele tem que ser múltiplo de 35, né? Então tem que ser divisível por 35. Então ele disse, pensando-se em não deixar sobras, a quantidade mínima de projéteis que deve ser adicionada a x, de modo a satisfazer o agrupamento necessário nesse treinamento. Então, muito bem, que é bem simples, né? Se eu pegar o 780, que é o nosso x, e adicionar uma determinada quantidade, esse número formado ele tem que ser múltiplo de 35, né? Ele tem que ser divisível por 35. Então, a gente pode fazer a pesquisa dividindo o 780 por 35. Vamos observar o quociente. Então, nós vamos ter aqui 35, 2 algarismos, pegamos 2 aqui. Quantas vezes o 35 cabe em 78? 2 vezes. Vai dar 70, o resto 8. Abaixamos o zero, abaixou de vida. 80 por 35, novamente 2 vezes 35. Nós temos 70, o resto é 10. Então, se eu fizer 22 vezes 35, vai dar 700 e quanto? 770, concorda comigo? 780 menos 10 dá 770. Então, 22 vezes 35, nós temos 770. 22 vezes 35 não passou de 780, né? Deu 770. Então, se eu fizer o próximo múltiplo, que é 23 vezes 35, na prática é só somar 35 a 770, que vai dar quanto? 770 com 35, 805. Então, 805 é o múltiplo de 35, que passou de 780, né? É o próximo múltiplo que a gente está procurando. Então, é 805. Então, eu devo adicionar quanto a 780 para a gente encontrar 805? Ora, é só fazer 805 menos 780. Isso aqui vai dar 25. Então, 25 unidades, a resposta alternativa D, de dedicação. Então, era isso por esse vídeo. Espero que você tenha gostado da aula. Um forte abraço e até a próxima!